Muito obrigada. Nada. Então vamos lá. A gente parou na Bhagavad Gita, capítulo 2, né? Verso 45. Traigunya Vishaya Veda Nishtraigunyo Bhavarjuna Nirdvandvo Nitya Sattvastho Niryogakshema Atmavam. Então, vamos quebrar aqui. Aqui é um verso, que é outro. Ele tem, a primeira coisa que a gente faz, né, na hora que vai procurar, na hora que vai começar a traduzir, o primeiro passo é encontrar o verbo, né? O verbo ele está aqui, Bhava Arjuna. Quando junta o a breve com a breve, fica longo. Juntou com qualquer A vai ficar longo. A longo com a breve, a longo. A breve com a longo com a breve. Tudo sempre vai ser, na junção sempre vai ser a longo. Na hora que você for separar, né, remover do sangue, você só vai ter que saber se aqui era um a longo ou a breve e se aqui também era um a longo ou a breve. Mas aqui a gente já sabe. Então, a gente tem aqui o verbo bhava. Bhava, ele é da raiz bhu, que é ser estar. Bhava, ele é um imperativo na segunda pessoa do singular, você. Então, bhava, bhava ou bhavatu, né? Aí bota aqui verbo. Ele tem aqui, ó, segunda pessoa, né? Você, do singular, né? A voz ativa da classe 1 no imperativo. O imperativo, ele exprime o quê? Um conselho, uma ordem, né? Ou enfatiza um conselho muito enfático, tá? O imperativo, ele é parecido com o beneditivo, né? Que o beneditivo quase não se usa, né? Quase não vê na Bhagavad Gita, mas ele é um imperativo com um imperativo positivo, tipo assim, que você seja uma pessoa do bem, seria um beneditivo. Né? E aqui um imperativo, não, é mais assim, uma ordem, assim, é compulsório, seja, né? Bhu, ser, estar. Bhava é seja. Bhava ou bhavatu. Por que não usou bhavatu? Porque precisava só de duas sílabas, né? Ah, não, bhavatu é terceira pessoa. Ele, que ele seja. E o bhava é segunda pessoa. Então, bhu, bhava, então é seja, né? Que seja, né? Você não está aí, né? A gente só depreende, só para poder entender ainda. Você seja. Seja o quê? O verbo, todo verbo de ser estar, né? Who, us, ele, quando ele vai se juntar a, a pessoa, ele tem que, no pessoa, né? O alvo do verbo, né? Ele tem que, o alvo do verbo tem que estar no nominativo. Então, o que a gente vê aqui, ó? O mistraigunia é nominativo. Aí a gente separa, é mistraigunia, tá? O que é o nistraigunia? É nistrai de três, guna, guna é modo, né? Gunia é tipo, como é que eu vou colocar? É que tem modo. Ó, vou botar aqui, ó. Guna. O N com maiúsculo, ele é o N cerebral, né? O N que tem ponto embaixo. Então, aqui a língua toca o céu da boca. Se você falar guna, a língua vai tocar o céu da boca aqui no N. Então, o que ele vai dizer aqui para mim, ó?
que é uma característica, um dos 5 elementos, um atributo dos 5 elementos, né? Um ingrediente ou constituinte de Prakriti, da natureza, que são quais são os gunas? Sattva, rajas e tamas, tá? Por isso que ele fala o quê? Guna é isso, né? Ele fala sattva, rajas e tamas, poderia ser triguna, que são os 3 gunas, sattva, rajas e tamas, ou traiguna. Ou, tem o trai também, né? Mas traigúnia, que é o quê? É o estado que consiste de 3, né? 3 linhas, né? É o estado tríplice, tá? Qual é o estado tríplice? Sattva, rajas e tamas. Só que ele está falando o quê? Nistraigúnia. Nis é um prefixo que se liga a verbo substantivo, né? Ele raramente é usado numa palavra independente da palavra, né? Como uma palavra independente, tá? Ele é muito mais usado como um prefixo a verbos e seus derivados. Então, o nis quer dizer o quê? Estar fora, ficar longe, tá? Nistraigunya é o quê? Que você seja, vamos botar assim, não consistente, né? Cunha, consistente de guna, guna não, guna tríplice. Boa noite, Eurípides. Que você não seja consistente de guna tríplice. Por que isso? O, tudo que é, o Vedanta é o conhecimento que a gente pode chamar de Nitya, Anitya, Vastu, Viveka. Viveka é o discernimento, é o entendimento do que é e o que não é, a distinção. O que, que é a Viveka, a ignorância? É a ausência de julgamento ou discriminação, ou seja, você confunde o eu com o não eu, e o não eu com o eu. Então você está amalgamado. Nesse amalgamento aí, o que, que você vai dizer? Que o que é o não eu é eu, e o que é o não eu. E os Vedas vão falar o seguinte: o não eu, ele é ação. Essa ação é o quê? Movimento no tempo e espaço. Então tem começo, tem fim, né? Então se tem começo, tem fim, não é permanente. E o que a gente está falando é o quê? Nitya. É nitya, é eterno. E não o não eterno, tá? Então a pessoa, por ela ter os olhos, os sentidos voltados para fora, ela vai moldar a identidade dela, não sabendo quem ela é realmente, ela vai moldar a identidade dela com base em experiências e flutuações mentais. Então, com base na experiência do mundo, ela vai determinar quem ela é, do que ela gosta, como ela vai dizer as características dela, as qualidades, os defeitos e tal, mas tudo isso baseado em quê? No triguna, sattva, rajas e tamas. Então, o que Krishna está falando para Arjuna aqui, ó, Arjuna, isso aqui é o vocativo, né? Ó, Arjuna, e você, né, seja não consistente de guna tríplice. Ou seja, que você não se confunda com o não eu, que não haja confusão nesse sentido. Tudo que é movimento está no tempo e espaço. E esse movimento básico é de 3 gunas, tá? São as expressões de Prakriti. Então, Arjuna, seja além desses 3 gunas. E o que ele fala é o seguinte: Traigunya Vishaya Veda. Veda, vou botar aqui sem o sand, né? Nominativo. Nominativo plural, né? Nominativo plural, nominativo plural. Então, esses
os Vedas, né? Os Vedas lá, os rituais, eles tratam o quê? Sobre o, o objeto, né, dos sentidos do guna tríplice. Ou seja, tudo que você pode querer nesse mundo, tudo que você sente, tudo que você faz é uma expressão de Prakriti, cujas expressões básicas são Sattva, Rajas e Tamas. Então, os Vedas, eles tratam o quê? Vishaya. Vishaya é o objeto dos sentidos. Cadê? Aqui, ó, um objeto dos sentidos, né? Ou os órgãos de sentido, tendo cada o seu, né? O seu próprio objeto. O que seria isso? O objeto do olho é o quê? É cor, né? O objeto do nariz é o quê? É cheiro. O objeto da pele é o quê? É temperatura e textura. Né? Do ouvido é som. Então, cada senso, cada órgão do sentido tem o seu próprio objeto, o seu próprio vishaya. Então, são os objetos. Então, o que ele está falando aqui? Veda, né? Os Vedas, nominativo plural, vou botar aqui, Veda, nominativo plural, né? Então, está aqui no mesmo caso, né? Ó, nominativo plural, nominativo plural, nominativo plural. Então, é por isso que eu digo que essas palavras aqui estão no mesmo sentido. Elas ocupam, uma qualificando a outra. Então, ó, os Vedas, né, eles falam sobre o quê? Aqui não tem a palavra são, né? Mas o que você vai ter que fazer? Tem que depreender, tá? Porque aqui no verso aqui não cabe, né? São 8 sílabas por linha. Se colocasse aqui um verbo aqui, não caberia, quebraria o verso. Então, eu vou colocar aqui depreendido aqui. Então, os Vedas são o quê? Objetos do Uno tríplice. Tá? Isso aqui é um composto nominal. Quando você vê o tracinho aqui, ó, significa que ele é um composto nominal. No composto nominal, somente a última palavra é declinada. As demais permanecem não declinadas. E no composto nominal, você lê de trás para frente. Por isso que eu não falei 3 gunas, eu falei guna tríplice. Porque, ó, objetos do guna tríplice, tá? Então, os Vedas falam ou são sobre objetos do guna tríplice. Ó, Arjuna, que você seja não consistente de guna tríplice. É que a sua vida não se baseie nisso. Ou seja, de fazer ritual, alcançar os objetos, ter as experiências, e depois esgota o punha, e desce para cá de novo, e faz ritual. Né? É uma vida que é baseada em guna, baseada nos Vedas, que falam somente sobre rituais. De punha, né? Aí ele diz, Nirdvandvo Nitya Sattva Stho. Aí a gente tirando aqui do Sanji, né? Nirdvandva Nitya Sattva Stha. Que marca essa aqui? Nominativo singular masculino. Então, se é um nominativo, são atributos do sujeito. Quem é o sujeito aí? Arjuna. Então, Nirdvandva. Só para a gente pegar aqui, ó, para entender por que ficou Nirdvandvo. Pegar aqui, ó, Sandhi, você coloca lá, Nirdvandva, Nitya. Sandhi quer dizer junção, tá? Aí, como é que ficou? Nirdvandva,
mas Nitya fica Nirdvandvo Nitya. Aqui, ó. Então, se eu for procurar essa palavra aqui no dicionário, eu não encontro. Mas se eu for procurar essa aqui, sem a marca da declinação, eu já encontro. Então, jogo aqui no dicionário, é Dvandva, quer dizer dois. Dvandva. Ó, um par, né? Ó, macho e fêmea, né? Isso aí, as palavras têm vários significados, tá? Se eu coloco unir, ele é unir, na verdade não é nir, é nis. E é o mesmo sentido lá do nis traigúnia, ou seja, não seja baseado em guna, tá? É o mesmo nis. Porém, quando ele entra aqui no sand, ele ficou nir. Olha lá. Nis ficou nir. Então, quando você for traduzir, primeira coisa, você tem que desmembrar, tirar a acomodação fonética, né, o sand, para recuperar a palavra para poder fazer a pesquisa dela. Então, nirdvandva. Nirdvandva. Dvandva é dualidade, nirdvandva é o quê? É que não consiste nos pares de opostos. Ou seja, ele é indiferente às alternativas, tá? Ele não está em uma relação mútua. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver, né? Ele é independente como o Brahman, tá? Na, no sentido aqui do verso, é o quê? A dualidade é para Kirti. A dualidade, Sattva-Rajtamas, movimento, tempo, espaço, ação, né? E Krishna está falando para ele, Nirdvandva, né? Seja o quê? Além dos pares de opostos. Claro que não é seja, tipo, você sai de um estado e vai para outro. Na verdade, entenda qual o seu estado real. E aí, a partir disso, Nirdvandva. É, acima, acima da dualidade, né? Ou além da dualidade, ou livre da dualidade. Acima da dualidade, tá? Qualidade de Arjuna, porque é nominativo, sujeito. Aí ele fala, Nitya Sattva, ó, marca do nominativo. Então é mais um predicado do sujeito. E da mesma forma é um composto nominal, tá? Então, permanecido, né, o assentado em sátua sempre, lê de trás para frente. Ah, mas não falou lá em cima, esteja além dos gunas, e gunas, sattva, rajas e tamas, e agora ele falou para permanecer em sátua sempre. É porque sátua, na verdade, é o trampolim para a transcendência, que é a mente que é equilibrada, organizada, disciplinada, que tem os 20 valores que são citados lá no capítulo 12 da Bhagavad Gita, os 20 valores citados no capítulo 12, que é aquela mente que é preparada, é o cara que é o adhikarin, ou seja, ele está preparado para receber o conhecimento, porque não é só conceitual, ele é emocionalmente assimilado e precisa ter uma mente com certo nível de equilíbrio para poder ter um momento de reflexão sobre essas coisas. Então, acima da dualidade, si, si, situado em Sattva sempre. Sattva é o equilíbrio. É Sattvastha. Estando na natureza, tá? E é aderente na qualidade da bondade.
Então, situado em sattva sempre. Aí ele diz, Niryoga Kshema Atmavam. Aqui, mais uma vez, um composto nominal. Aqui tem a marca do nominativo, só para a gente poder entender por que que sumiu a marca do nominativo, pela mesma razão. Shima Atma Vam. Ops, é aqui que tem que mudar. Olha lá, sumiu o Visarga, tá? Se você pegar lá, ó, Sandy, terminou com A Visarga, encontrou com vogal. Pô, tinha achado isso aqui hoje. Aqui. Terminou com A Visarga, encontrou com vogal, ou vira O, ou fica sem o Visarga, né? Visarga é o H com ponto embaixo, que o pessoal muitas vezes fala ahá, né? Chantilly, só que tá errado. Visarga é só uma descarga, uma expiração, não uma duplicação da vogal anterior. Então, Niryoga Kshema, que é o quê, né? Kshema é conforto, é um conforto. Tá? É uma segurança, né? Ser, ter facilidade, tá vendo? É, tá, como é que se diz? Está seguro, tranquilo, em paz, descansado, né? Só que não tem nada de errado querer isso, mas frente ao dever, você não pode escolher pela não ação. Então, por isso que Krishna falou assim, né? Nir Yoga, Shema. Ou seja, fique livre de cuidado ou ansiedade sobre aquisição ou posse, tá? O yoga quer dizer união, né? Yoga é união. Vou botar aqui, ó. Yoga quer dizer união, tá? E o Niryoga é a desunião, tá? É a desunião. É sem, aqui não diz, né? Mas é sem. É a mesma coisa se você usar o prefixo vi. Vioga. Yoga, união, vioga, desunião, tá vendo? Ó, disjunção, separação. O yoga é união, vioga, separação. E é o mesmo sentido do nir yoga. É o mesmo sentido, tá? Então, vou botar aqui, ó. Sem. Como é que eu vou colocar, né? É, Shema é o conforto. Vou botar aqui, ó, porque senão vai ficar esquisito. Livre de busca por conforto ou segurança. Não tem nada a ver, não tem nada de errado buscar conforto e segurança. Mas frente ao dever, escolha o dever. Então, Atmavam é Atmavat. Que é a mesma coisa, né? Pegar essa palavra aqui e você jogar lá, vai dar nominativo singular masculino da palavra Atmavat. Vat quer dizer que tem, né? Bhagavat, que tem Bhaga. Jnanavat, que tem Jnana, que tem conhecimento. Atmavam, que tem Atman. Tá vendo? Atmavat. Aí você pega essa palavra aqui, Atmavat, você joga no dicionário, Atmavat. É que possui, né? Que possui uma alma, mas não é esse o sentido, né? Quer dizer aquele que é o autopossuído. Quem é aquele autopossuído? É aquele que se controla.
né, porque quem é o contrário do Atma-Vata? É o cara dominado pelos desejos em função dos objetos e experiências. Então esse é o tomado pelo desejo, né. O Atma-Vata não, ele é tomado por si mesmo, no sentido do eu essencial. Então, vou colocar aqui, tomado de si mesmo, né, do de Atman essencialmente, né. A palavra Atman aí, ela é uma das palavras polissêmicas, né, ou seja, ela pode significar corpo, mente, intelecto, alma, tá. Pode ser um pronome reflexivo, tá. Ó, a essência, natureza, característica, peculiaridade, ó, a pessoa ou o corpo todo considerado como um, tá. Tanto é que lá no capítulo 6 essa palavra aqui, nossa, repete demais, e repete na mesma frase. E uma hora ela quer dizer corpo, outra quer dizer mente, a outra quer dizer o eu. Então, os Vedas, o assunto dos Vedas é o quê? O objeto do guna tríplice. Seja, né, bhava, seja além desses 3 gunas, ó Arjuna. Seja, né, bhava ainda lá, seja além, seja não dual, seja o que? Situado em sattva sempre. Livre do sentimento, livre da busca por posse ou segurança, do conforto, né? Pleno de si mesmo, ou tomado de si mesmo. Yavanartha udapane sarvata samplutudaki tavam sarveshu vedeshu brahmanasya vijanata. Aí ele vai dar um exemplo. Tem duas palavras aí correlativas. Yavam, tavam, tá? Tá no nominativo singular, nominativo singular. Elas são correlativas, tan tanto quanto, tá? Tanto quanto. Yavats. Tão grande quanto, tão largo quanto, tão grande quanto, né? Tanto quanto, né? Então é de tanto, de quantidade. Então, ele diz, tanto quanto. Yavam, né? Aí tem verbo? Não tem verbo. A gente tem um nominativo, a gente tem um locativo, e tem outro nominativo aqui. Tanto quanto todo, sarvata, né? Sarva todo, né? Sarvata, sarvata. Todos os lados, né? Sarva é todo, sarvata, todos os lados. Então aqui, tanto quanto o desejo, arta, né? Propósito, para poder ficar arta. É o objeto dos sentidos. Uma coisa, um objeto. Tá? Um, um objetivo, um propósito, um desejo. Então, tanto quanto o desejo todo, né? De todos os lados, né? Udapane, só sair, Uda Pana, que é um poço. E aí, se você jogar
O da pane lá no... Aqui tu não encontra de jeito nenhum. O da pane, para poder encontrar lá, né? Ele não encontra. Tirar aqui o... Aí encontra. Pana. Pana é uma quantidade de água. O tal. Pana. É um líquido, mas é água. Então, o da pana. A well, o que que é o well? É um poço, tá? Ah, não é bem? É, também, mas é poço. Tanto quanto o desejo todo. O da pana, poço. O da pane, no poço. No poço. Só que, ó, aqui não tem verbo. Não coube no verso. Então, o que que faz, né? A tradição de ensinamento, ela vai ler isso aqui, vai traduzir isso aqui, vai explicar. Na hora que ela explica, ela insere o verbo para poder trazer o sentido real. Então, o que ele está dizendo aqui, na literalidade, né, seco, né, raso, seco e objetivo é tanto quanto o objetivo todo no poço, tá? O que ele quer dizer? Vou botar aqui, ó, no poço. Aí ele diz, samplo todo aqui, também, ó, tá vendo aqui, ó, mesmo caso, né? Mesmo caso. Terminou com um ezinho ali, né? Não sempre, mas ele é o quê? Ele é um locativo, tá? Vou botar aqui para você ver. Declinação, tá vendo? Palavra louca, quer dizer mundo, lugar. Loque é o quê? Locativo. O da pana, poço. O da pane, no poço. Então, locativo. E aqui também, samplo toda cá. É samplo toda que. Também está no locativo. Tanto quanto o desejo todo no poço. Vou botar aqui, é satisfeito. Não está no verbo, no verso. É satisfeito no... Quebrar essa palavra aqui. Luta Udaka. Toda vez que o A soma com o U, encontra o U, ele vira U. Pluta Udaka. Plutôdaca. E o E aqui, o E é o Plutôdaque, é o locativo. Então, aí como é que fica? Plu é o verbo, flutuar, nadar. Alguém quer? Pode falar, Márcia. Oi, Fabrício. Veja, a minha dúvida eu já vi que muitas vezes há discussões, até em comentários, por exemplo, de Shankaracharya, textos até dos Brahma Sutras, a própria Bhagavad Gita Baixa, né? Existe uma discussão, às vezes, entre possíveis traduções do texto sânscrito original. Aí eu te pergunto, esse mecanismo você está nos apontando com muita riqueza e paciência, eu agradeço muito, muito, muito pela tua paciência. Agora, quais seriam, assim, os caminhos possíveis, quando a gente está iniciando, para suspeitar onde são as junções, entende? Porque as terminações, eu estive olhando as tabelas que você mandou, você está apontando a terminação de locativo,
Mas, às vezes, um composto desse ele pode ser dividido de maneiras diferentes. Assim, tem alguma pista ou só conforme a gente vai podendo deduzir porque conhece mais raízes? Aí tu vai conhecendo as palavras, né? Tu vai tendo conhecimento de glossário, tá? Aí, à medida, assim, o que que é o ideal? Tu vai pegando as aulas e vai tentando, vai tendo contato com a língua, tentando traduzir, conhecendo o maior número de palavras. Não é decoreba, né? Na verdade, você, estudando o conhecimento, você tem o sânscrito em paralelo. E aí você vai aprendendo a etimologia das palavras, né? Então, quando você olha a palavra, né, e não conhece nada, não tem nada familiar ali, aí você vai tentar quebrar, por exemplo, será que isso aqui é um composto nominal? Né? O que que é DACA? Né? Porque daqui eu já sei que é um locativo, então deve ser DACA. Aí você vai no dicionário e procura DACA. Aí às vezes encontra, mas não faz sentido nenhum. Aí você fala, não, deve ser outra palavra, né? E assim você vai, né? Tentativa e erro. Nesse exercício, você vai acabar adquirindo mais conhecimento de glossário. Então, quando você olha o verso, né, qualquer, você já, Karmani, eu já sei que é a palavra karma. Só não sei se isso está no locativo, se isso está no nominativo, mas aqui essa palavra karma eu conheço, né? Eva, né? Adhikara. O adi eu já ouvi falar de algum lugar. Aí assim vai, né? Isso aqui é um prefixo. Então você vai começando a ter mais familiaridade e você vai reconhecendo mais as palavras. Você vai ficando mais esperto. Então, à medida que você vai avançando, na verdade é isso, né? Contato. É uma nova língua, né? Então, quando você aprender a falar português, você, desde pequenininha, né? Ouvindo seus pais falarem, né? E tudo, né? Você falando, ensaiando. Então, depois se tornou supernatural, né? O problema do sânscrito é porque não é a nossa língua. A gente precisa reservar um tempo na semana para poder estudar ela. Então, a gente não tem tanto contato assim. Mas à medida que você vai estudando, o tempo vai passando, você vai sim reconhecendo as palavras assim e vai fazendo tentativa e erro. E assim vai. Não tem jeito. O lance de tradução, as traduções acabam que, por exemplo, da Bhagavad Gita acaba sendo a mesma coisa, né? Muda a interpretação, por exemplo, assim, o comentário lá vai mudar alguma coisa. Às vezes tem umas coisas assim meio é, esquisitas em algumas traduções aí. Mas a interpretação que acaba diferenciando, a tradução geralmente é bem parecida. Bom, então, pluta é um particípio passado da raiz plu. Plu é flutuar. Plutar, particípio passado. Flutuado, né? Flutuando ou nadando, tá? É como é que se diz? Uma enchente, uma massa de água. É São Pluta, né? Que é muita água, né? Que é espalhado, que é coberto de São Pluto da cá. Mas não vai achar. Achou. Aqui, ó. Inundado com água. Ou seja, tanto quanto um desejo todo é satisfeito num poço, ele também é satisfeito num grande reservatório. Satisfeito no poço, satisfeito num grande reservatório. O que Cristian está falando? Em vez de você ficar procurando a satisfação dos seus sentidos nos Vedas, que vêm e vão, que dão e te tiram, né? Uma hora você quer, daqui a pouco você não quer, né? Aí tudo você conquistou, morre, perde tudo. Então aí você tem que ficar acessando os Vedas ali toda hora. Ao invés disso,
de buscar satisfação num pequeno poço, por que que você não se satisfaz logo num grande reservatório que vai fazer o mesmo trabalho? Vai ser a mesma coisa, só que permanente. Então, é essa a ideia. Tanto quanto o desejo todo é satisfeito no poço, né? Como também no grande reservatório. Porque aqui não tem verbo, né? A gente tem que depreender. Aí ele vai dizer, tavam, yavam, tavam, da mesma, tanto quanto, né, aqui, tanto quanto aqui também. Da mesma forma, né? Todos os Vedas. Teria que começar por último, mas não vai fazer sentido. Tá aqui, ó. Sarveshu Vedeshu, que é o quê? É Sarva Veda. Só que aí é nome, locativo plural, né? Ó, vou botar aqui, ó. Gramática, declinação, Veda, locativo, plural. Vedeshu. Ó, eixo. Sarveshu, Vedeshu. Sarva é tudo, todo, todos, em todos. Sarveshu em todos. Então, em todos os Vedas, da mesma forma, em todos os Vedas, aí, Brahman, aqui é o genitivo plural, genitivo singular, e aqui é o genitivo singular. Não é nominativo, não. Aqui a palavra é Vidyanats. Vidyanats. É aquele cara que tem um entendimento. É um homem sábio. Agora, o Jana, Janatar é o, pode ser ablativo, pode ser genitivo. Ah, é. Jana, ué, deixa eu ver aqui. Conhecimento, né? O Dhnana, na verdade, É Jnana. é isso, Nhanhana. Aqui, ó. Jnana, conhecimento. Nha é a raiz verbal, conhecer. Vidyanats é o conhecedor. Vidyanata é o genitivo singular. Agora, Janata. Puxa vida, deixa eu ver aqui. Será que é o particípio? É. Então, lá, ablativo singular masculino, genitivo singular masculino, acusativo singular masculino, neutro, da raiz nha, mas a palavra é janats. Janats. Então, da mesma forma, todos os Vedas, daquele que. Por que daquele? Porque é genitivo, né? Daquele que conhece, né? Conhece quem? Brahma. Tá no mesmo caso. Aqui é genitivo singular. Aqui é genitivo singular. Então, quem conhece Brahma, automaticamente tem todos os seus desejos sanados. Tá? Da mesma forma, tá, vamos, em todos os Vedas, daquele que conhece Brahma.
Em vez de ficar se agarrando aos objetos que vão te dar um prazer muito temporário e ainda corre o risco de você enjoar, é melhor você conhecer Brahman, que é a sua própria natureza. Então, todos os seus desejos, não só um, não só dois, não só três, mas todos, eles vão ser automaticamente apaziguados simplesmente por reconhecer a sua própria natureza. Aí ele vai dizer: Karmani varikaraste ma paleshu kadachana ma karma pala heturbur ma te sango svakarmani. Aí vamos separar e aqui. Então, aqui a gente não tem verbo. Eva adikaras. Não tem verbo. Não tem verbo nenhum. Então a gente começa por onde? Pelo nominativo. O nominativo está aqui. Adikaras. Aqui, ó, o S, né, ele é a marca do nominativo. É porque a gente diz a marca do nominativo, normalmente a gente vê como adikara. Adikara. Aí eu mando declinar, ah lá, o nominativo, adikarar. Só que ali tá adikaras. É a mesma coisa. É a marca do nominativo, na verdade, é S. É porque muitas vezes ele vai estar com o Sanji na frente, então vai virar o Visarga. Então, adikaras. Tá vendo? Olha lá, S. Nominativo singular masculino. Aí se eu botar o Visarga, também vai dizer a mesma coisa. Nominativo singular masculino. Então você vê lá no finalzinho o S, nem sempre, né? Mas é um elemento a mais para você desconfiar. Viu o S ou Visarga, você já sabe que é um nominativo. Pode ser um nominativo. Então, adikara, ad é o prefixo ad, que dá a ideia ali de superior, né? Se você pegar aqui, ó, os sufixos, o sufixo, eu não botei. Oh, prefixo, meu Deus. Prefixo. Esse prefixo é frequentemente usado no sentido de acima. Por exemplo, a palavra Adhyatman significa alma suprema, que é Adhyatma. Adhyatma, tá? Então, Adi, Bhuta. Bhuta é o vivente. Adibhuta é o quê? É o, é o espiritual, o substrato fino do material dos objetos grosseiros. É o todo penetrante influenciador do espírito supremo. Adibhuta. O cara do Ad aqui, ó. Tá acima. É. Adi. Aksha. Que exerce supervisão. Quem é o supervisor? Aquele que está com a visão acima de todos, né? É um inspetor, superintendente, né? Admin, acima. Aksha é o olho acima, né? Então é o supervisor. Então o ad é acima. Por que ficou Y? Porque toda vez que o I encontrar uma vogal que não seja ele vira Y. Então, adbhuta, adyaksha, aquela música lá, Adipurusha. Ah, não. É o Supremo Espírito aí. É porque, na verdade, é a Ad de começo, né? Mas é
prefixo ad. E ali botou ad, nem lembro mais aonde. Ad cara. Caras, cara, né? Sem a marca do nominativo. É fazer, né? Uma ação de estar fazendo. Ad cara. Aí ele muda o sentido. Ele coloca o quê? Alguma coisa sobre a qual você tem jurisdição, você tem autoridade, você tem regra, você administra, você governa, você tem prerrogativas sobre essa ação, tá? Então, a de cara. O que ele está falando aqui? A de cara, no nominativo, né? Então, quem é o a de cara? É o sujeito. Então, você é, como é que se diz assim? Vamos escolher uma palavra lá para poder ficar no o, a autoridade. Você é autoridade, né, no sentido de governar, de ter como intervir, fazer, como fazer. Você é autoridade, né? Aonde? Carmane. Carmane? Karman. A palavra não é karma. A palavra é karma. Quando você escrever karma, significa que você está declinando ela no nominativo ou no acusativo, porque é uma palavra neutra. Então ele vai dizer karma, olha lá. Tá vendo? Manda procurar por karma. Aí você bota N. Tá vendo? Ação, performance e tal. Aí karmani é locativo, singular, neutro de karma. Deixa eu ver como é que tá escrito. Ah, tá. O N com ponto embaixo é o N maiúsculo. Aí ele diz, ó, locativo singular neutro de karma. Karma quer dizer ação. Então você é autoridade na ação, tá? E aí ele usa a palavra Eva. Você é autoridade na ação somente. Então aqui traduziu. Esse você é não está no verso, né? Mas se eu não colocar aqui, ninguém vai entender nada. A autoridade na ação, se eu for ler isso aqui, a autoridade na ação somente. Eu falei, quem? O quê? Não entendi. Mas como ele está no nominativo, eu já sei que é o sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é você. Nominativo singular masculino. Então, você é autoridade na ação somente. E ma paleshu kadachana. Ma é uma palavra indeclinável, negativa, e quer dizer nunca. Não. Ops. Ó, uma partícula de proibição ou negação, mais comumente unida com o subjuntivo e a forma de falta de argumento ou passado. Então, nunca. Nunca, né? Quase acabando. Não, né? Não no sentido imperativo, né? Não é paleixo. Paleixo é o quê? É locativo plural de pala. Pala, fruto. Paleixo, nos frutos. Vai dizer, ops, locativo, singular, locativo plural, neutro de pala. Pala, fruto, paleixo, nos frutos. Não nos frutos. Kadachana.
Kadatchana, você não encontra no dicionário. Mas ele quer dizer em tempo algum. Ô, cara, tá vendo? Não encontra esse bicho. Eu até procurei aqui, achei, e era isso mesmo. Não nos frutos, em tempo algum. E aí, ó, tem esse T aqui sobrando, né? Seu. O que é o T, né? O T é o mesmo do namastê. Tuat é você. T é a ti. Dativo singular masculino de yusmat. Ó, pronome, né? Tá vendo? Dativo singular. Yusmat. Yusmat quer dizer você, a base pronominal você. O T quer dizer a ti. Ou seu, né? Não nos frutos em tempo algum seu. Hã? Não entendi. Falaram alguma coisa aí? Bom, Mas desculpa, é que o Kadar, ele até aparece no Kadar. Aí lá no meio tem um Kadesh, né? É que uma vez eu não sei porque por acaso eu tinha achado. Aí lá no então meio. é um composto. Deixa eu ver aqui. Com o seguido de Shana, a águia, ó, never, anytime, em tempo algum. Ó, muito bom. Não nos frutos, em tempo algum seu, né? Porque esse T aqui é o tempo dele, né? Vamos ver como é que depois os mestres aí traduziram. Aí depois, na próxima aula eu traduzo aí, mas ele fala o mar de novo aqui, ó. Não, né? Nunca seja, não, nunca seja o quê? A causa do fruto da ação. Nunca, não, né? Não as tu seja, né? Verbo as, seja o quê? Apegado à não ação, tá? A karmani, na não ação sua. Então tá. Se vê na próxima aula aí. E aí, qualquer dúvida, bota no grupo aí. Valeu, pessoal. Valeu, doutor Fabrício. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Valeu, boa noite.